Em nome de Deus. Amém. Pode tomar seus assentos em nome de Jesus. Bom dia, né? Bom dia a todos. Amém. Amém, igreja. Abra sua Bíblia em 2 Samuel 11, verso número 1. 2 Samuel 11, verso de número 1. Aleluia. 2 Samuel 11, verso de número 1. Peço a atenção de toda a igreja para que nós podemos entender aquilo que o Espírito Santo ele colocou no nosso coração nessa madrugada. 2 Samuel, no seu capítulo número 11, verso de número 1. Todos acharam? Amém. A palavra do Senhor diz assim: na época da primavera, no tempo em que os reis saíam à guerra, Davi enviou Joabe, e com ele os seus servos e todo o Israel. E eles destruíram os amonitas e sitiaram Rabá. Mas Davi ficou em Jerusalém. No 2. Nenhuma tarde, Davi se levantou da sua cama e foi passear no terraço do Palácio Real. Do terraço ele viu uma mulher que tomava banho, e essa mulher era muito bonita. Davi perguntou quem era aquela mulher, e disseram-lhe: essa mulher é Betseba, filho de Eliá, mulher de Urias, o Heteu. No 4. Então Davi mandou buscá-la, e ela foi até ele, e ele se deitou com ela, pois já se havia purificado da sua menstruação. Depois ela voltou para a sua casa. No 5. A mulher engravidou e mandou dizer a Davi: estou grávida. Amém, igreja? Olha aqui para mim. A Bíblia vai dizer que Davi ele vai ficar em casa no momento oportuno. Nós vamos nessa madrugada falar de Davi, ele pastor. Eu não vou falar na madrugada de Davi estagiário. Eu vou falar nessa madrugada de Davi já rei. Davi quando ele já estava no trono. Davi já estava exercendo aquilo que o Senhor já tinha chamado para ele. Preste bem atenção no que eu vou te dizer. A Bíblia diz no verso de número 1 que era primavera. Pastor Van, não entenda, às vezes eu leio, eu não entendo. Por que, pastor Van, a guerra tinha que ser na primavera? Porque no verão os soldados não aguentariam o sol. Não tinha como eles saírem para guerrear no momento que estava muito quente, muito calor. Existia armamento, existia praticamente uma armadura. Como é que eles iriam sustentar isso? E a Bíblia diz e coloca isso bem claro. Eles só podiam ir para a guerra na primavera. Existia um momento para eles ir para a guerra. E a Bíblia diz que quando é esse momento de guerra, a Bíblia diz que Davi não vai. Davi fica em casa. Aí eles chegam dizendo: Rei, Davi. Alguém chega dizendo. Aí a Bíblia não diz quem é. Só que os soldados começam a dizer: Rei, nós vencemos a batalha. Preste atenção. O exército de Davi é tão grande, Davi Cabanesa, que as pessoas venciam a guerra sem ele. O exército era tão poderoso, era tão forte, que Davi estava em casa e o povo que estava ao comando dele, que era Joabe e os seus soldados, venciam a batalha. Porém Davi ficou em casa. É aí onde a história vai começar. Davi ele vence fora, mas só que ele vai perder em casa. Meu Deus! Davi ele vence, ele nem sequer foi para a guerra. Ele está em casa e vence a guerra, vence a batalha contra os amonitas. A Bíblia diz que sitiam a terra, tomam o que tem dela, mas se ele não vai, fica em casa. É aí o momento da queda de Davi. Meu Deus! Olha só a distração que Davi teve. A Bíblia vai dizer no verso número 1 ainda: e com eles os seus servos e todo Israel. Eles destruíram os amonitas e sitiaram Rabá. Mas Davi ficou em Jerusalém. No 2. Em uma tarde, Davi se levantou da sua cama e foi passear no terraço do Palácio Real. Preste atenção. Nós estamos falando de Davi, ele guerreiro, homem
guerra, homem que guerreava, homem de luta, de batalha, que já tinha vencido o urso, o leão, já tinha derrubado Golias. Nós estamos falando de um rei, e hoje o rei não vai para a guerra. A Bíblia está dizendo que é a época da guerra. Como é que o rei não vai para a guerra? Se é o momento de guerrear, como é que o soldado fica em casa prostrado? Detalhe, ele não somente é soldado, ele é rei. Como é que ele fica em casa no momento de guerra? Como é que ele fica prostrado no momento de guerra? É aí que a palavra vai falar comigo e vai falar com você nessa madrugada. É o momento da sua distração que você cai, rapaz. É o momento que você está distraído, que você começa a sentir. Preste atenção, o nosso corpo, quando você sente alguma dor, uma gripe, uma dor nos olhos, quando você sente que o seu corpo está doendo, o seu corpo está te dando sinais que você vai adoecer. O nosso corpo começa a sentir algo. Quando você vai limpar, os seus olhos começam a lacrimejar, a sua garganta começa a doer, você começa a sentir calafrio, você começa a sentir febre, porque o seu corpo está te dando sinais. Só que aí Davi não percebeu os sinais que o mundo espiritual estava dando a ele. Davi, como é que você é homem de guerra e não vai para a guerra, Davi? Ô Davi, como é que você tem a estrutura, a sabedoria e você não vai guerrear, Davi? No momento que ele não vai guerrear, a Bíblia diz que ele se... Como é que um rei vai se acordar à tarde? Como é que um rei ele vai se levantar à tarde e vai passear ainda? Está lá o povo guerreando, está lá o povo vencendo a batalha, está lá o povo vencendo os amonitas, está lá o povo saqueando, está lá o povo vencendo. E Davi dormindo. Davi cochilando. A Bíblia diz que Davi se levanta ao entardecer. Olha só o que Davi estava fazendo. Quando ele olha, uma bela tarde, ele olha no terraço do Palácio Real. Quem? Uma mulher bem bonita. A Bíblia diz que ele olha Betseba. Uma mulher, a Bíblia ainda era bem clara, diz que ela é muito bela, muito bonita. Aí Davi perguntou quem era aquela mulher. E disseram, ela é Betseba, filha de Eliá. E disseram ainda, ela é mulher de Urias, o Eteu. Olha só o que Davi vai fazer. Eu estou contando para você quem é Davi. Essa história poucas pessoas conhecem. Essa história daquelas pessoas, Davi era rei, Davi fazia isso, Davi fazia aquilo. Mas Davi também ele caiu, igreja. Davi, essa história aqui é do adultério de Davi. É da onde Davi, ele felizmente cai. Infelizmente ele se prostra. Por quê, pastor Vá? No momento de uma distração. Diga, meu irmão, quando o inimigo não consegue lhe destruir, ele vai lhe distrair. Pastor Vá, como assim? Eu ainda não entendi. Era para você estar na guerra, era para você estar no culto, era para você estar no louvor, era para você estar na vigília, era para você estar orando, era para você estar jejuando, mas você aí se prostrou. Ah, pastor Vã, é somente um dia sem orar. Pastor Vã, é somente um dia sem subir ao monte. É somente um dia de não ir para o culto. É somente um dia de não buscar a presença do Senhor. É nesse dia que o diabo vai e lhe derruba. É nesse dia que ele já está com a estratégia preparada para lhe derrubar. Só que aí o mundo espiritual está dando sinais. Eu não estou com vontade de orar. Eu não quero mais escola dominical. Eu não quero mais louvar. Eu não quero mais louvar. É só mais uma semana. Eu não vou mais louvar. Deixa eu dizer um negócio a vocês, levitas. É bom estar louvando o Senhor. É bom estar na presença. É bom. Mas a Bíblia vai nos dizer que o mundo espiritual lhe dá sinais. Eu não quero ir para o ensaio hoje não. Não quero não. O diabo está aprontando para lhe derrubar. Só que você não entendeu. Olha só o que Davi vai fazer no 5. A Bíblia diz que no quarto Davi manda chamar ela. Manda buscar ela. Que mulher bonita. Chama. Eu quero ela para mim. Ele é rei. Ele podia. Aí a Bíblia continua dizendo. Então Davi mandou buscá-la. E ela veio e se deitou com ele. No 5, a mulher engravidou. E Davi disse. E a mulher disse, eu estou grávida. Olha só o que
de um erro, Davi vai querer consertar o erro e não consegue. E agora, todo mundo está vendo, todo mundo vai perceber. E agora o que eu vou fazer? A Bíblia diz que Davi manda chamar o seu marido. Quem é o marido dela? Manda chamar Urias para cá. Peraí, João. Ele está em guerra. Chama ele para cá. Eu quero saber quem é ele. A Bíblia diz que ele é chamado. Davi sabe quem é ele. E a Bíblia diz que manda ele. Davi manda Joabe. Coloca ele de frente para a batalha. Meu Deus. Pega o erro. Tenta consertar o erro com o outro. Pastor Van, esse é Davi. Esse é o Davi que nós pregamos. Esse é o Davi rei. Esse é o Davi que eu e você conhece. Pastor Van, o que é que Davi mais faz com ele? Presta atenção no que Davi faz. A Bíblia diz que Davi chama ele. Pega eles, olha, vai para sua casa, vai descansar, rapaz. Não merece não ficar em guerra. Vai descansar, vai deitar com a sua mulher. Olha só o que a minha Bíblia e a sua Bíblia diz. Mas a Bíblia diz que Urias não dormiu na porta do palácio real. Todos os seus servos foram para casa, mas Urias ficou lá, prostrado. Glória a Deus. Aquilo que era para o rei fazer, ele está fazendo. Sabe o que é que Urias estava fazendo, igreja? Ele estava dizendo, eu vou te honrar, Davi. Eu vou honrar o Senhor porque o Senhor é rei. Aquilo que Davi não fez por ele, ele agora está fazendo. Davi ainda mesmo incomodado, disse para ainda, vamos fazer uma festa para ele. Faz uma festa, dá cachaça a ele, dá bebida a ele. A Bíblia diz que ele fica bêbado, mas mesmo assim não vai para sua casa. Ele não vai para sua casa. Olha só a intenção de Davi. Davi, ele é maquiavélico. Aquele que está tentando fazer alguma coisa para manipular o erro que ele tinha. O que é que ele fez? Vou embebedar ele. Ele vai para casa. A mulher já está grávida. Não existia DNA. Não existia ratinho na época. Vou ficar quietinho. Meu Deus. Só que aí, igreja, deixa eu dizer um negócio aqui para a igreja nessa madrugada. De Deus ninguém se esconde. Olha só a esperteza de Davi. Epa, eu vou colocar ele bêbado. Ele vai para casa. Ele vai achar que se deitou com uma mulher, engravidou ela, que ela já está grávida, e eu vou ficar ileso. Ninguém percebe, ninguém vai ver. Ninguém sabe da história. Não tinha como saber quem era o pai na época. Ele, peraí, eu estou de boa, estou quietinho. Só que é o mal das pessoas, digo. Meu Deus, aleluia. Achar que o tempo apaga pecado. Ô, dedinho aqui para vocês, olha. Glória. Tempo nenhum apaga pecado se você não renunciar, não pedir perdão ao Senhor. O pecado traz consequências. Não, pastor, eu pequei, eu errei. E se você não mudar o seu comportamento e não pedir perdão ao Senhor, tem consequência. O tempo não vai apagar, não. Deixa eu te dizer um negócio bem certo para vocês aqui. Davi achou que iria colocar areia no pecado dele. Davi achou que ia colocar capa, como ele é rei, ninguém ia saber. Mas existe um Deus. Existe um de que ninguém se esconde. Existe um que as pessoas acham que ele está dormindo. Existe um que as pessoas acham que ele está cochilando, mas ele não cochila, ele não dorme, o tempo todo ele está de pé e ele está vendo tudo. Pastor, não, o que é que Davi vai fazer? Davi pega agora, chama Joabe. Joabe, faça o seguinte: pega Urias, coloca ele de frente para a batalha. Joabe pega, escuta aquilo que o Davi falou. Só que aí o detalhe é que muitas pessoas não entendem. Não existia telefonema, não existia WhatsApp, não existia Instagram, não existia YouTube para que as pessoas do Brasil todo pudessem perceber. Olha só o que Davi faz. Davi escreve uma carta a punho. Diga, pastor Van. Davi entregou essa carta aqui. Meu Deus! Aleluia! Davi entrega essa carta a Urias. Davi pega a carta e entrega a Urias para que Urias fosse entregar a Joabe.
Urias, ele é tão sensato e recebo que ele vai caminhando até Joabe e não abre a carta. Porque se ele abrisse, pastor James, a carta que Davi estava escrevendo para ele ia perceber aquilo que Davi estava querendo fazer. Mas aí a Bíblia diz que ele não abre, não faz nada. Como ele não faz nada, ele pega a carta e entrega a Joabe praticamente a sua sentença. Urias está sendo fiel a ele. Ele está sendo leal a ele. Ele está mostrando a Davi, você muito bem pode fazer o mal a mim, mas eu estou fazendo bem a você. Eu não vou dormir em casa, porque os soldados estão em guerra. Eu não vou para casa, porque eu quero estar aqui guerreando junto com eles. Mas Davi, ele tem um pensamento muito ruim. A carta é entregue a Joabe. A Bíblia diz que Joabe entende o recado de Davi. Davi, ele fica quietinho, achando que ninguém está vindo nada. Vai o recado. Ele morreu. Davi disse, eita, acabou. Ninguém mais vai saber da história. Ninguém viu. Ninguém ouviu, ninguém sabe nada. Só sabe eu e o cara que está morto. Um cara que está morto não pode fazer nada. E agora? Só que aí a Bíblia ali no verso número 27. 2 Samuel 11, 27. Passando o tempo do luto. Olha só o que Davi faz. Passando o tempo do luto, Davi mandou trazer para o palácio a mulher. E ela se tornou mulher dele e lhe deu um filho. Diga, meu irmão. Que terrível, cara. Terrível. Davi manda matar o cara. E ainda fica com a mulher dele. E ele achando que tudo isso iria se passar um pano sobre ele. Ele é rei, sim ou não? Mas existe um rei maior do que ele. E a Bíblia continua dizendo, mas isso que Davi fez desagradou ao Senhor. Meu irmão, cuidado. O que você faz, muitas das vezes, desagrada a Deus. Davi venceu fora, mas está perdendo dentro de casa. Davi está lá fora, quem estava guerra para ele estar guerreando, mas agora ele está perdendo dentro da sua própria casa. Aqui tem muitos pregadores. Davi matou Uso ou não matou Uso? Matou ou não matou? Davi matou o leão, matou ou não matou? Davi derrubou Golias, derrubou ou não derrubou? Davi, a mão do Senhor não deixou Saul matar Davi, sim ou não? A única oportunidade que Davi tinha de ele não morrer, ele perdeu. A única coisa, leão não derrubou, Uso não derrubou, Golias não derrubou, Saul não derrubou. Quem vai derrubar Davi é ele mesmo. Quem só tem o poder de derrubar você é você mesmo. Ele vence Uso, vence tantas coisas, mas ele não consegue vencer a sua própria carne. Peraí, você não entendeu? Isso desagradou a Deus. Deus ficou chateado. Pastor Val, não sei porque eu só trouxe essa mensagem nessa noite. Deixa eu dizer um negócio a você. Tem gente que entrou aqui nessa noite que o mundo espiritual está dando sinais a você. Está dando sinais que você vai cair. Está dando sinais que você está tropeçando, que você está fraco. Está dando sinais que você não quer mais orar, não quer mais jejuar. E o Espírito Santo está batendo no meu coração. Ele não é o pastor Val, é o Espírito Santo dizendo a você: filho meu, volta. Volta a me buscar como você buscava. Volta a me clamar como você clamava. Volte a orar como você estava orando. Como assim, pastor Val? Ei, aquilo que Davi estava fazendo, eles, eita, estou livre. Ô meu irmão, ele se acabou-se. Ninguém viu. Mas isso, Marrato, desagradou o coração de Deus. E agora, pastor Val, agora ele vai mandar um profeta. O profeta chama-se Natan. A Bíblia diz que Natan vai até ele, conta uma história. Olha só
chega de mansinho. O Davi. Existiu o homem Davi. E foi. Pense nesse homem, Davi. Olha só, Davi, como esse homem fazia. Ele tinha muitos gados, muitas fazendas, muitas riquezas. Só que existia um Davi que não tinha. Só tinha somente uma. E foi. Só que aí nos chamaram para jantar. Nos chamaram para comer alguma coisa. E foi. Só que quando chegou lá, esse homem que tinha vários bens, vários gados, vários carneiros, era rico. Ele pegou aquele que só tinha um e matou. Aí Davi, rapaz, isso me irrita. Que história é essa que você tá cantando aí na cama? Que conversa é? Esse cara devia morrer. E é, Davi. Quer dizer que esse cara que eu estou contando deveria morrer, Davi? É. Deixa eu lhe contar um pouco. Baixa um pouquinho o seu ouvido aqui para me contar a história. Esse cara é você. Meu Deus! Você imagine a cara do rei. Deus estava lá? Deus estava lá na hora do adultério? Estava lá? Não. O rei, o profeta estava lá? O profeta estava lá na hora? Mas quem estava lá? Ele vê todas as coisas. Ah, pastor Van, eu vou ficar escondido, ninguém está vendo. Deixa eu dizer um negócio para você nessa noite. Ele vê tudo e todas as coisas. Aleluia! Ele está vendo o que estão planejando contra você. Ele está vendo a manipulação que está fazendo contra você. Ô Davi, e agora? Só que aí há uma diferença. É por isso que Davi é segundo o coração de Deus e não é à toa. A Bíblia diz que Davi, ele fica triste. Aí o Senhor dá uma correção em Davi. Diz assim, no verso, em 2 Samuel 12, verso número 7. Então Natan disse a Davi: este homem é tu, Davi. Meu Deus! Assim te diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi, Davi. Ele lembrou a Davi. Eu te ungi, rei sobre Israel. Eu livrei-te da mão de Saul e te dei a casa e as mulheres do teu Senhor. Eu também, Davi, te dei a nação de Israel e a nação de Judá. Ô Davi, e se isso ainda fosse pouco, eu te acrescentaria outro tanto. Aleluia! Sabe o que Deus estava dizendo a Davi? Davi, se você quisesse, eu te daria ainda mais. Eita, Jesus da glória! Ô Davi, se você quisesse, Davi, eu mandava ainda mais para você, Davi. Davi, eu te dei o reino. Davi, eu te dei o trono. Davi, eu te livrei de Saul. Davi, eu te livrei do urso. Davi, eu te livrei de Golias. Davi, eu te livrei de todas as coisas. E você frustrou meu nome, Davi. Aleluia! Davi, eu coloquei tudo nas tuas mãos, Davi. E você perdeu. Você jogou fora. Ô Davi, eu te dei tudo. Não tem aquelas mulheres. Eu te dei. Aleluia! Só não era para que você pudesse Glórias a Deus! tocar na mulher que não era sua, Davi. Meu Deus! Aleluia! Aquela mulher não era sua, Davi, para que você fosse deitar com ela. Detalhe, você engravidou ela. Além de engravidar ela, você planejou para que o marido dela morresse, para que você pudesse ficar com a mulher dele, Davi. Aleluia! Diga, meu irmão, esse cara era Davi. Só que aí entra na história para nós encerrarmos. A Bíblia diz que Davi, ele entende e responde: realmente eu fiz tudo isso. Eu desagradei o Senhor. Aí vai entrar uma das maiores orações que o Salmo 51 diz. A Bíblia diz que no verso número 11: assim te diz o Senhor, da tua própria família trarei o mal sobre ti. Tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e assarei o teu próximo, e ele se deitará com tuas mulheres à luz do dia. Pois tu o fizeste em secreto, mas eu, Davi, farei o que disse perante todo Israel, à luz do dia.
Aí Davi disse, então Davi disse a Natan, eu pequei contra o Senhor. Natan respondeu a Davi, também o Senhor perdoou o seu pecado. Por isso não morras. Por isso, Davi, tu não morrerás, porque você entendeu. Aí a Bíblia vai dizer, Salmo 51. Abra sua Bíblia aí para encerrarmos. Salmo 51, já passei do meu horário. Salmo 51 é uma das melhores ou maiores orações de Davi. E ele diz assim, Senhor, ó Deus, cria em mim, Senhor, um coração puro e renovado, um espírito inabalável. Não expulse de mim a tua presença, nem retire de mim o teu Santo Espírito. Sabe o que Davi está dizendo? Eu posso perder o trono, eu posso perder os meus soldados, mas não se afaste de mim a tua presença. Olha só o que Davi faz. Eu pedi perdão ao Senhor, eu me arrependi dos meus pecados. E a Bíblia diz no Salmo 51 que o coração é quebrantado, o coração contrito, ele não vai jogar fora essa adoração. Quem sabe você chegou aqui nessa noite e disse, Senhor, pastor, eu pequei, eu errei, eu fiz coisas erradas, eu adulterei, eu fiz coisas que não devia. Quem sabe você está vivendo um momento do fio da navalha, você está vivendo um momento onde você não está entendendo sobre a tua vida, mas Deus está te dando um alerta nessa noite. Sabe o que foi que ele fez, Senhor? Pois tem prazer em sacrifício e não te agrada dos holocaustos. Do contrário, eu ofereci a ti, Senhor, sacrifício aceitável para Deus. É o espírito aquebrantado. Oh Deus, tu não desprezas o coração aquebrantado e arrependido. Sabe o que Davi fez, igreja? Davi se prostrou, Senhor, eu errei. Senhor, eu errei. Eu adulterei. Eu cometi pecado. Tire o trono. Tire Deus maravilhoso dos soldados. Tire a espada, mas não tira de mim a tua presença sobre a minha vida. Sabe o que Davi estava dizendo? Senhor, pode tirar o carro, pode tirar o apartamento, pode tirar minha casa, pode tirar meus filhos, pode tirar o que for, mas não afasta de mim a tua presença. É a tua presença, é a tua presença, é a tua presença. Davi, ele perde tudo, mas uma coisa ele perde, é o que eu peço todos os dias. É o que eu peço a vocês, uma igreja. Ah, pastor, eu errei, não errou? Se você não pedir perdão ao Senhor, não se arrepender, vai haver consequência. Que detalhe primordial para Davi. Davi, ele é segundo o coração de Deus. Quando Saul ia perder o trono, ele ficou assurrado. A Bíblia diz que o Espírito entrou dentro dele, ele ficou agoniado, porque ele viu que ia perder o trono. Davi, quando ia perder o trono, ele disse, pode tirar o trono de mim. Pode tirar tudo de mim, mas não tire essa essência que eu tenho. Mas não tire a tua presença da minha vida. Não tire aquilo que o Senhor me deu e ninguém tem o poder de tirar, somente o Senhor. Fica de pé toda a igreja. Repita comigo, Senhor Jesus. Senhor Jesus, não afasta de mim a tua presença. Senhor Jesus, nos momentos de distração, me mostra a tua graça, os teus caminhos, para mim não pecar contra ti. Aplauda Jesus. Nessa edição que eu vou encerrar, vou entregar o microfone quem tem direito. O Senhor não colocou uma mensagem à toa no coração do profeta. Aleluia. Preste atenção. Muitas das vezes o Senhor tem lhe dado sinais, só que você não tem percebido. Você está vendo aquele telefonema, está vendo aquela mensagem? Apaga. Não responde não. Não deixe um momento de 20 minutos, 30 minutos de prazer tirar essa essência que você tem. Não deixe um momento de adoração
aquilo que você trabalhou, aquilo que você ralou, aquilo que você tem, que o Senhor derramou sobre você, perder por alguns momentos de prazer. Não deixe esse momento que você tem com o Senhor. Não se afasta dele, continua na presença dele. Quem sabe você chegou aqui nessa noite e disse: Senhor, eu precisava ouvir esse alerta, porque eu estava prestes a cair, eu estava no fio da navalha. Quem sabe você é casado, está no momento de deslize, e é igual ao Senhor. É um culto de avivamento, mas o avivamento só vai acontecer quando você obedecer a palavra dele. Quando você estiver em obediência à palavra do Senhor. Porque se você não obedecer, vira maldição. Senhor, nessa noite, meu Pai, nessa madrugada, nós te pedimos perdão, Senhor. Nós olhamos para nós, ó Deus maravilhoso, meu Pai, e entendemos que precisamos ser renovados, que precisamos ser tocados, meu Pai, pela Tua presença, pela Tua palavra, Senhor. Nós viemos aqui nessa madrugada para ser cheios da Tua presença, para mudar, Deus maravilhoso, nossos pensamentos, nossos caminhos, para mudar nossas decisões, Senhor, para sair do pecado, Senhor, para sair, Deus maravilhoso, das coisas erradas, para voltar para o caminho correto, que é a Tua palavra. Oh, Espírito Santo de Deus, não deixa, Senhor, o Teu povo, Deus maravilhoso, para tropeçar, Senhor. Permanece junto com ele, fortalece, segura nas mãos dele, segura na mão dela, segura na mão dele, para que ele não possa cair, Senhor. E assim eu te louvo e te agradeço. Aplauda Jesus nessa madrugada. Agradeço a minha oportunidade.